Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Como eu havia falado na aula anterior sobre o estudo das matrizes inversas, hoje nós vamos fazer uma questão envolvendo a matriz inversa. Vamos calcular de fato qual é a matriz inversa de uma matriz dada, sendo que você tem que conhecer primeiramente a matriz para depois calcular a inversa e aplicar justamente a condição que nós vimos na aula anterior. Antes de começarmos a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, chamar os amigos para se inscrever no canal, para que nosso canal cresça cada vez mais. Vamos à nossa questão de hoje sobre como calcular a matriz inversa de uma matriz dada qualquer. Desde que essa matriz, não esqueçam, a primeira coisa que nós temos que observar é que as dicas são... Quais são as dicas, professor? Que nós temos que observar é que a matriz A vezes a matriz inversa dela tem que ser igual à identidade, IN. Ou simplesmente a inversa dela vezes a matriz A tem que ser igual à identidade, IN. Nesse caso, lembrar da aula anterior, eu estou me referindo como sendo a matriz B a inversa de A. Então nós temos que aplicar uma dessas condições, ou que A vezes a inversa, ou que A vezes a inversa dela é igual à identidade, ou que a inversa vezes a matriz A é igual à identidade. Você faz a opção por qualquer uma dessas condições. Agora, primeira coisa que nós temos que... a segunda coisa que nós temos que observar na nossa matriz. Veja a ordem da nossa matriz. A ordem da nossa matriz, aqui no caso, a ordem dela da nossa matriz é a matriz 2 por 2. Então, o que vai acontecer com a nossa matriz identidade? A nossa matriz vai ser uma I2. E uma matriz identidade I2, ela é formada pelos elementos 1, 0, 0 e 1. Os elementos da diagonal principal são todos iguais. A diagonal principal é essa diagonal, são todos iguais a 1. Os demais iguais a 0. Então, a segunda observação é esta. Terceira observação. Aplicarmos e definirmos quais são os elementos. Aqui nós já vamos para o cálculo. Nós devemos ter a seguinte condição. Qual seria a condição, professor? Devemos ter a nossa matriz inversa e vai ser igual a que elementos? Aí nós precisamos definir os elementos dessa matriz. Como assim, professor? Seguindo o que estabelece a multiplicação de matriz. Veja que a matriz A ela é 2 por 2. Multiplicado pela inversa dela, que nós não sabemos a ordem, nós encontramos uma matriz identidade I2. Nós precisamos saber qual é a ordem da matriz inversa. Por isso que eu deixei os espaços para preenchermos. Para que haja a multiplicação de matrizes, essa coluna tem que ser igual a essa linha da segunda matriz que está sendo multiplicada. Então, se a coluna da primeira tem que ser igual à linha da segunda, então aqui tem que ser 2. Como a nossa matriz é I2, a identidade I2, 2 por 2, então veja, o resultado da nossa matriz, isso aqui tem que ser iguais, isso aqui lá do produto de matriz é o resultado, a ordem que nós chamamos de ordem do resultado. Nesse caso aqui a ordem do resultado vai ser 2 por quem? Vai ser esse 2, aí veja, como nós encontramos? Esse 2 primeiro é esse aqui vem para cá, que é o segundo elemento que vai ficar nesse caso. Então a nossa matriz identidade, ela denunciou aqui no caso, a ordem da nossa matriz inversa. Veja que aqui é 2, vem para cá 2. Porque tem que ser igual a ordem do resultado. E a coluna da matriz identidade tem que vir para nossa matriz inversa. Nesse caso, a nossa matriz inversa ela é 2 por 2. E quais são os elementos, professor, dessa matriz? Os elementos dessa matriz, gente, nada mais é do que você pode nomear. Vamos chamar de A, de B, de C e de D. Você poderia chamar X, Y, Z, M, N, P, Q, R. Então, desde que você represente os elementos dessa matriz, eu chamei os elementos dessa matriz de ABC, de acordo com o que nós estabelecemos. Então, vamos lá para a nossa aplicação. Vamos encontrar a nossa matriz inversa. Nós temos que encontrar essa matriz, os elementos dela, o A, o B, o C e o D. Vamos agora aplicar a nossa condição. Qual vai ser a condição? Que a matriz A vezes a inversa dela, isso aqui é igual à nossa identidade I2. Que é a nossa matriz A? A nossa matriz A ela é formada pelos elementos. Quais são os elementos? Está aqui os elementos da nossa matriz A. 3, 1, 2 e 1.
Isso aqui multiplicado, nós vamos multiplicar pela nossa inversa. Qual é a nossa inversa? A nossa inversa é formada pelos elementos. Quais são os elementos que nós temos na nossa inversa? A, B, C e D. Tudo isso aqui igual a quem? Tudo isso aqui igual a nossa identidade. E qual é a nossa identidade, professor? A nossa identidade é formada pelos elementos 1, 0, 0 e 1. Esse aqui são os elementos da nossa identidade. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver aqui uma equação matricial. Essa linha, não esqueça que é produto, linha multiplica coluna. Então, eu vou pegar essa linha, só um instantezinho aqui, vou pegar esta linha e multiplicar por esta coluna. Fica 3 o primeiro daqui pelo primeiro daqui. Então, fica 3 vezes A, nós vamos ter 3A. Pego o segundo daqui pelo segundo da coluna. 1 vezes C é 1C. Agora, essa mesma linha multiplica essa coluna. Então, aqui o primeiro, que é 3, com o primeiro daqui. 3 dá um espaço, 3B. E o segundo daqui multiplica o segundo daqui, 1 vezes D. Nós vamos encontrar D. Continuando o nosso raciocínio, multiplicamos agora a nossa segunda linha. A linha 2, 1, multiplica essa coluna. Então, 2, o 2 multiplica o A, aqui vai ficar 2As. Aqui o 1 multiplica o C, aqui nós vamos ter 1C. 2 vezes B, nós vamos ter 2B. E aqui nós vamos ter 1 vezes D, nós vamos encontrar D. Tudo isso aqui igual à nossa matriz identidade. Qual é ela? A matriz 1, 0, 0 e 1. Agora, o que nós vamos observar aqui de imediato? Veja, eu tenho aqui que 3A mais C é igual ao mesmo elemento que está na ordem, na mesma correspondente na matriz identidade. Então, nós vamos ter aqui 3A mais C igual a 1. Veja que eu tenho duas variáveis. E eu também tenho as mesmas variáveis, 2A mais C, na de baixo, nessa segunda. Só que ela é igual a quem lá na outra matriz, igual a 0. Quando nós temos duas equações, montamos um sistema. Então, nós vamos resolver esse sistema. O outro sistema ele é formado por quem? Por 3B mais quem? Mais D. Isso aqui igual a quem? Quem está nessa mesma posição? O 0. Então, igual a 0. E esse 2B mais D, 2B mais o D, isso aqui tudo é igual a quem? Ao elemento que está na posição dele, que no caso é o 1. Então, montamos novamente outro sistema. Então, nós vamos resolver dois sistemas. Um sistema com A e C e um sistema com B e D. Vamos usar aqui o método da adição. Em que consiste o método da adição, professor? O método da adição consiste em você adicionar as equações e eliminar uma das variáveis. Só que, se eu somar a equação de cima, 3A mais C igual a 1, com 2A mais C igual a 0, não zera nenhuma das variáveis. O que eu vou fazer? Vou multiplicar uma dessas equações por menos 1. Vamos multiplicar de baixo por menos 1. Multiplicando tudo por menos 1, esse multiplica o C e multiplica o 2A. Então vai ficar como, professor? Vai ficar o 3A mais C mais 1, você repete. 3A mais C igual a 1, desculpa, 3A mais C igual a 1. E aqui multiplicamos tudo isso aqui por quem? Pelo 1, menos 1. Então aqui vai ficar quem? Vai ficar menos 2A. No lugar desse mais C vai ficar quem? Menos 1C. E no lugar menos 1 vezes 0, isso aqui vai dar 0. Quando somarmos aqui, veja que o C elimina com C. E fica 3A, somando 3A menos 3A menos 2A, você vai ter 1A. E 1 somado com 0, 1 somado com 0, você vai ter 1. Então, nós vamos ter que o nosso Azinho aqui, já encontramos ele, o A igual a 1. Como vamos fazer, professor, para encontrarmos agora o valor do nosso C? Aí você escolhe, vou pegar 2A mais C igual a 0. Então, 2 vezes o valor do A. 2 vezes 1 mais C igual a 0. 2 vezes 1, 2. 2 mais C, não podemos somar a letra com o número. Isola o C. Esse que está mais aqui vem para cá menos. Então, encontramos o nosso C. Professor, e se eu quisesse ter escolhido, ao invés de escolher 2A mais C, tivesse escolhido 3A mais C igual a 1, não tem problema, você pode escolher, aqui no caso, ó, 3A mais C igual a 1. Você vai encontrar o mesmo resultado. 3 vezes o A, que é 1, que nós encontramos, mais o C, isso aqui igual a 1.
3 vezes 1, 3, mais C igual a 1. Não podemos somar o 3 com C, porque letra e número. O C vai ser igual a 1. Quem está mais aqui vem para cá menos. C igual a 1 menos 3 menos 2. Veja que eu posso usar ou a primeira ou a segunda, não vai alterar nada. Já resolvemos um dos sistemas, vamos resolver o segundo sistema. Já observamos que temos que multiplicar por menos 1, vamos ver qual a multiplicação. Vamos multiplicar a de baixo por menos 1 para eliminarmos. Então vai ficar assim, a nossa equação vai ficar 3b mais d, que não foi multiplicado, igual a 0. E essa aqui multiplica tudo, não esqueçam de fazer o jogo de sinais. Então aqui vai ficar 2b vezes menos 1, que vai dar menos 2b. D vezes menos 1, que vai dar menos D. E 1 vezes menos 1, que vai dar menos 1. Quando somarmos aqui a equação de cima com a de baixo, veja que o D elimina com menos D, eliminou. E 3b somado ou subtraído de 2b, aqui vai dar um B. E aqui nós vamos ter 0 somado com menos 1, aqui você vai ter menos 1. Então, nosso B vale menos 1. O que é que nós vamos fazer? Vamos encontrar agora o valor do D. Ou eu uso na primeira ou eu uso na segunda. Como eu já mostrei que tanto faz uma como a outra, vamos usar 3b mais D igual a 0. Então, 3 vezes o valor do B. O B é menos 1, 3b menos 1, mais D, isso aqui igual a 0. Aqui fica menos 3, mais D igual a 0. Logo, nós vamos ter nosso D igual. Quem está menos aqui vai para o outro lado mais. Logo, nosso D vai ser igual a quem? D igual a 3. Então, o que vamos observar agora? Portanto, o que ele estava pedindo na questão? Ele está pedindo na questão a inversa. E quem é a inversa, professor? A inversa é formada por quais números? O A, o B, o C e o D. O que eu vou fazer agora? Simplesmente substituir esses números aspas, B, C e D pelos respectivos valores encontrados. Qual foi o valor do A que nós encontramos? Nós encontramos 1. Então, nós temos aqui o valor do A igual a 1. O valor do B que nós encontramos menos 1. Então, o valor do nosso B aqui, no caso, menos 1. O C nós encontramos menos 2. O C encontramos menos 2. E encontramos para o D o valor 3. Então, veja que aqui é justamente a nossa inversa. A resposta que nós estávamos procurando é justamente essa matriz inversa. Professor, como é que eu vou saber se o meu cálculo está correto? Simples, você tiver um tempo, você faz a verificação. Que verificação, professor? Pega a matriz A e multiplica pela inversa. Se encontrar a identidade 2, está correto. Que é a nossa matriz A? 3, 1, 2 e 1. Então nós vamos pegar a nossa matriz A. 3, 1, 2 e 1. E vamos multiplicar ela pela inversa que nós encontramos. Qual foi a inversa que nós encontramos? Nós encontramos 1 menos 1, menos 2 e 3. 1 menos 1, menos 2 e 3. Vamos verificar os valores agora para ver se esse resultado ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a identidade e 2. Vamos lá, vamos fazer a nossa verificação. Linha por coluna, não esqueçam, esse 3 multiplica essa coluna, 3 e 1 multiplica 1 e menos 2. O primeiro com o primeiro, 3 vezes 1, 3. E o segundo com o segundo, 1 vezes menos 2 dá menos 2. O primeiro daqui com o primeiro daqui, que vai dar menos 3. E o segundo com o segundo, 1 vezes 3 dá igual a 3. Continuando aqui a linha de baixo, nós vamos encontrar quem? Vamos agora para a nossa segunda linha. 2 e 1 multiplica 1 e menos 2. 2 vezes o valor de 1 aqui vai dar 2. E, nesse caso, 1 vezes menos 2 aqui vai dar menos 2. 2 vezes menos 1 aqui vai dar menos 2. E 1 vezes 3 aqui vai dar igual a 3. Observe o que vai acontecer. Veja o resultado que nós vamos encontrar. 3 menos 2 vai ser igual a 1. Menos 3 mais 3 se quiser. 2 menos 2 se quiser. E 3 menos 2 se quer igual a 1. Que de fato que você observa aqui a nossa I2. Então, ok, verificamos se de fato deu igual a identidade. Então, a nossa resposta da nossa matriz inversa é justamente esse resultado. Então, fechamos aqui o nosso exemplo sobre como calcular a matriz inversa. Esse é o procedimento. Teremos futuramente, quando estivermos estudando determinante, uma dica importante para encontrarmos a inversa. Nesse momento,
não tem como eu aplicar aqui a definição sobre essa questão de determinante, porque nós não vimos ainda a introdução e a definição de determinante. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, convidar os amigos para o canal, para que o nosso canal cresça cada vez mais.